I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone back? Capítulo 15. Epígrafe. Chile. Lembre-se, eu sempre vou estar aqui para você. Bluey. Mensagem de WhatsApp. Nem acredito que vou te ver em 6 dias. Muito ansioso. Quer alguma coisa de Orlando? Beijão, Patrick. Outra mensagem de WhatsApp. A única coisa que quero de Orlando está segurando o celular e lendo esta mensagem. Vem logo. Pri. Depois de ir ao teatro, decidi imergir ainda mais no universo dos musicais. E eu já estava sobrecarregada, pois além de estudar as matérias das aulas, dedicava 1 hora por dia ao canto e 1 hora à dança. Além disso, não conseguia deixar de assistir às minhas séries, então o que ficou prejudicado foi o meu sono. Por essa razão, fiquei tão aliviada pelo tal feriado dos Estados Unidos na segunda-feira que nem quis sair da cama. Apenas tomei um copo de leite e voltei a dormir. Até que a Sabrina apareceu no meu quarto. Pri, desculpa te acordar, está tudo bem? Estou preocupada. São 3 da tarde. Me sentei na cama assustada. Eu realmente havia dormido muito. O Frank está aqui. Vocês marcaram de patinar, lembra? Se fosse em um outro momento, eu adoraria patinar no Central Park. Mas naquele instante a única coisa que eu queria era continuar deitada. Quer que eu fale que você está doente, com dor de cabeça? Respirei fundo, joguei o travesseiro para o lado e me levantei. Obrigada, mas acho que não vou ter como fugir. Já furei com ele 1 vez. Mas minha vontade é mesmo de ficar na cama o feriado inteiro. Pri, você tem certeza de que não está afim do Frank? A Sabrina perguntou sem rodeios, com a mão na cintura. Não vou mais responder isso, disse um pouco alto. Ela fez sinal para que eu falasse baixo, foi até a porta e a fechou devagar. Tudo bem, já entendi que o quer como amiguinho e tal. Mas está muito óbvio que o garoto fica cada vez mais apaixonado e você está deixando isso acontecer. Será que não é porque lá no fundo você acha que vai acabar dando uma chance para ele? Sei lá, se um cara começasse a gostar de mim e eu não quisesse me envolver, iria me afastar, dar um corte, qualquer coisa para ele não ficar no meu pé. Não sei como você aguenta. Eu adoro o Frank como amigo e deixei isso bem claro. Se ele topou, talvez não esteja assim tão interessado como você diz. Caso contrário, não iria se contentar só com amizade, né? Que inocência! Ela respondeu, balançando a cabeça de um lado para o outro. Se algum dia você ficar com outro garoto, ele vai surtar. Só avisando. Ela começou a sair, mas de repente parou. Por falar nisso, não esquece que eu vou ao encontro com o Scott hoje. Você vai ter que ir sozinha com o Frank. Ela saiu e eu me deixei cair na cama de novo. Eu sabia que a Sabrina estava certa. E era por essa razão que eu fazia tanto questão de ela ir sempre com a gente nos programas quando o Frank me convidava, para que percebesse que eu não tinha intenção de ficar sozinha com ele.
Mas agora, pelo visto, eu teria que enfrentar o romântico programa de patinar no gelo a dois. A Sabrina vinha paquerando um cara da escola desde o começo do curso. Uma das primeiras atividades que fizemos na aula de interpretação foi caminhar pela sala e, quando o professor dava o sinal, tínhamos que parar e nos virar para o colega mais próximo. Em seguida, precisávamos olhar nos olhos um do outro por 30 segundos, tentando ler a alma do parceiro. Nas palavras do professor, a Sabrina deve ter gostado muito do que leu na alma do Scott, pois, depois disso, deu um jeito de parar do lado dele mais umas 3 vezes para ler ainda mais. A partir daí, os dois começaram a conversar e agora iriam sair juntos pela primeira vez. Por isso, eu não tinha como implorar que ela desmarcasse para ir patinar comigo. Eu teria que enfrentar aquilo sozinha. Resolvi me levantar logo, tomei um banho a jato e em menos de 1 hora já estávamos no Central Park. Desde a minha chegada em Nova York, eu já havia estado naquele local várias vezes, inclusive com Frank, mas a paisagem de inverno ainda me tirava o fôlego. Sempre havia me considerado uma pessoa que gostava mais do verão, mas aquele cenário me trazia a paz. Olhei em volta, tentando absorver ao máximo cada detalhe. Eu sabia que dali a uns meses, quando já estivesse de volta ao Brasil, iria sentir muita saudade. Pronta para patinar? O Frank perguntou, me direcionando para perto da pista. Temos que alugar os patins. Quanto você calça? 37, respondi depressa. Ele então falou para eu esperar enquanto ele ia até a loja de aluguel. Me virei para observar as pessoas que já estavam patinando e comecei a ficar muito empolgada. Eu já tinha patinado no gelo antes, mas na pista de patinação que montava uma vez por ano no BH Shopping. Aquilo ali era muito diferente. Era a experiência real. O frio, a neve, as músicas, o cenário. Vamos lá? O Frank me estendeu os patins sorrindo. Olhei para as botinhas brancas, iguais às dos episódios de Natal, e sorri também. Colocamos os patins e entramos na pista devagar. Para minha surpresa, até que o Frank patinava bem. Muito bem, na verdade. Eu jamais poderia imaginar que um garoto como ele, que não tinha a menor cara de quem gostava de atividades físicas, pudesse patinar daquele jeito. Eu, por outro lado, estava tentando me equilibrar. Como tinha dado apenas um passo e quase caído, agora estava me agarrando à barra lateral da pista. Vem, Pri! Ele fez sinal para que eu fosse até ele, que estava a menos de 1 metro de distância. Tentei mais uma vez, mas quase caí novamente. Puxa, eu estava muito fora de forma. Quando ainda morava no condomínio em São Paulo, antes de me mudar para BH, eu também andava de patins com minhas amigas o tempo todo. Claro, patins de rodinhas, na rua, mas eu sabia que bastava ter equilíbrio e era exatamente o que me faltava agora. O Frank, ao ver que eu estava com medo de escorregar, veio em minha direção. Posso te ajudar? Perguntou segurando meu braço. Não sei, falei tentando soltar a barra, mas com medo de cair de cara no chão. Ele então pegou uma das minhas mãos bem devagar, em seguida a outra, e foi me puxando lentamente como se eu fosse uma criancinha. Você me disse que já tinha patinado antes, por isso não te instruí lá fora. Ele falou como se estivesse se desculpando.
Mas é fácil, olha, é como se você estivesse andando, porém com passos longos. Dobre um pouco o joelho assim. Fiz tudo o que ele disse e em pouco tempo eu estava conseguindo, pelo menos, me manter em pé no gelo. Não me solta! Pedi à medida que ele me direcionava para o centro da pista. Nunca! Ele disse. Se eu não estivesse com tanto medo de cair, talvez tivesse visto outro sentido naquela resposta, mas, naquele momento, todos os meus pensamentos estavam focados em não cair. Porém, conforme fui ganhando confiança, ele acabou me soltando aos poucos, mas se mantendo ao meu lado. Isso é muito bom! Falei, ganhando um pouco de velocidade e abrindo os braços, sentindo o vento no meu rosto e a liberdade que a atmosfera de inverno do local me causava. Por que não fizemos isso antes? Não foi por falta de convite. O Frank tomou velocidade e se virou ficando de frente para mim. Ele realmente patinava muito bem. Que tal acelerar um pouco? Quanto mais rápido, mais gostoso é. Calma, comecei agora. Falei rindo, mas tentando ir um pouco mais depressa. Ele veio novamente para o meu lado e ficamos um tempo assim apenas patinando devagar. Depois de uns minutos, comecei a me sentir mais confiante e arrisquei passos mais rápidos. Muito bem, Pri, você é muito boa nisso. Se treinar mais, pode até virar profissional. O Frank disse fazendo graça. E então, fazendo graça também, dei uns passos mais rápidos, olhando para ele, que de repente arregalou os olhos. Cuidado, olha para frente! E aí, tudo aconteceu de uma vez só. Um cara havia caído alguns metros diante de mim e por eu estar olhando para o Frank, não vi e não consegui me desviar. Acabei tropeçando nele e levando o maior tombo também. Pri, você está bem? O Frank perguntou, chegando ao meu lado em um segundo. Estou... Falei meio sem certeza. Na verdade, eu estava sentindo muita dor na perna e quando tentei me levantar, doeu ainda mais. O Frank não teve dúvidas, provavelmente por ver minha careta de dor. Ele se abaixou, me pegou no colo e foi patinando comigo nos braços até a saída da pista. Não precisa fazer isso, era só ajudar a me levantar. Reclamei um pouco, mas no minuto em que ele me colocou no chão, já fora do gelo, senti novamente a dor na perna. Aquilo não era nada bom. Fui atropelada com 16 anos e quebrei esta perna. Parece que a dor vem do mesmo local. Vamos ter que ir para o hospital, ele disse, tirando os meus patins e me ajudando a recolocar minhas botas. Vou só devolver isso, fica aqui. Ele então me deixou em um banco e foi depressa até a loja de equipamentos. Enquanto esperava, fiquei passando a mão pela perna, tentando aquecer o local, e nesse momento, duas meninas se aproximaram. Você se machucou? Nós estávamos aqui fora olhando a pista e vimos quando você caiu. Tínhamos acabado de comentar que você patinava bem. A minha perna está doendo. Vou ter que checar com o médico. Já quebrei essa perna antes. Nossa, tomara que não seja nada. Ainda bem que seu namorado agiu rápido
Imagina se mais alguém caísse em cima de você. Antes que eu tivesse tempo de replicar, a outra menina emendou. Foi tão romântico ele te carregando nos braços. Parecia até um príncipe encantado. E ele parece um príncipe mesmo. E você é muito sortuda. A primeira falou novamente. Quero dizer, a não ser pela dor na perna e tal. O Frank não é meu namorado. Expliquei meio seca. Bem nesse instante ele chegou. Fiquei sem saber se tinha escutado, pois não demonstrou nada. Apenas acenou para as meninas com a cabeça e me pegou novamente no colo. Boa sorte! Tomara que tenha sido só um susto. Uma delas falou. O Frank logo se afastou comigo, mas ainda ouvi as duas suspirando, dizendo que queriam alguém que cuidasse delas assim. Ele disse que tinha chamado um táxi e assim que o carro chegou, me colocou cuidadosamente no banco de trás com as pernas para cima e em seguida se sentou ao lado do motorista, explicando para ele o que tinha acontecido. Em poucos minutos, chegamos a um hospital que, pelos moldes do Brasil, estava mais para uma clínica. O Frank me ajudou a sair do carro e já ia me carregar de novo, mas eu disse que conseguiria ir pulando. Ele poderia somente me escorar. Meio relutante, ele aceitou, e assim que me colocou em uma das cadeiras da sala de espera, foi até a recepção explicar o que tinha acontecido e passar os dados do meu seguro de saúde. Eles vão te atender logo, ele disse, me entregando papel e caneta. Pediram para você preencher essa ficha. Preenchi rapidamente e devolvi para o Frank, que voltou à recepção para entregar. Passei a mão na perna, torcendo para realmente me chamarem depressa. A dor estava aumentando e eu precisava saber o que tinha acontecido. Priscila Panagopoulos, me chamaram uns 3 minutos depois. Levantei com dificuldade, ainda amparada pelo Frank. Assim que passamos pela recepção, perguntaram o que ele era meu, pois apenas familiares podiam entrar com os pacientes. Eu não queria entrar lá sozinha. No Brasil, meus pais, o Rodrigo, estiveram comigo em todos os momentos que precisei de atendimento médico e olha que foram muitos. Geralmente, nessas ocasiões, eu estava tão aflita que nem conseguia entender direito o que o médico falava. Por isso, era até necessário alguém do meu lado para me passar depois as orientações. O Frank começou a dizer que era meu amigo, mas eu cortei dizendo: meu namorado, quero dizer, meu noivo, marido. Eu devo ter feito uma cara tão desesperada que a moça começou a rir e falou: Ok, mocinha, seu marido pode entrar com você. Olhei para o Frank, que também estava sorrindo. Me apoiei mais ainda nele e nós entramos no consultório. Assim que contei para o médico o que aconteceu, ele apalpou o local e falou que parecia ter sido apenas uma luxação, ou eu não conseguiria encostar a perna como estava fazendo. Mas quando contei sobre o meu acidente anterior, ele resolveu fazer uma radiografia só para checar. Voltamos para a sala de espera, e no tempo que levou para que a radiografia ficasse pronta, eu e o Frank ficamos calados, folheando umas revistas. Priscila, está tudo bem. Uma enfermeira apareceu e me entregou um envelope com a radiografia dentro. O médico disse que realmente foi só uma torção.
Mas ele mandou você não pisar no chão com essa perna por 5 dias para não forçar o joelho e não praticar esportes por uma semana, além de tomar esses medicamentos que prescreveu. Ela me estendeu uma receita que li com atenção. Em seguida, o Frank chamou outro táxi que nos levou até o nosso prédio. Quando entramos no meu apartamento, vimos que a Sabrina ainda não tinha chegado, então ele tirou os meus sapatos e me colocou no sofá. Quer que eu pegue alguma coisa para você? Comida, água? Você deve estar com fome. Eu tinha planos de te chamar para jantar depois da patinação. Vai ter que ficar para a próxima. Agradeci, falei que não precisava de nada no momento e ele então se despediu, dizendo que eu poderia ligar para ele se eu necessitasse de qualquer coisa antes da Sabrina chegar. Concordei, me acomodando e pegando o controle remoto. Ele se virou para sair, mas quando chegou à porta, se voltou novamente para mim. Pri, queria dizer que adorei ser seu namorado. Quero dizer, noivo, ou melhor, marido, por uns minutos. Mesmo que de mentirinha. Frank, falei, respirando fundo. Antes que eu continuasse, ele me cortou, dizendo com um sorriso triste: já sei, somos apenas amigos. Desculpa, não vou mais brincar com isso. Não precisa pedir desculpas. Falei com sinceridade e depois de uns segundos completei: muito obrigada por hoje, de verdade, tanto pela parte da patinação, que foi maravilhosa, quanto por tudo que você fez por mim depois. Ele então se aproximou, me deu um beijo na cabeça e falou: estou aqui para o que você precisar. Amanhã venho te ver. Ele abriu a porta e saiu. Me recostei no sofá, olhando para o teto e questionando pela milionésima vez por que a gente não podia escolher por quem se apaixonar. Mensagem de e-mail de larissa@mail.com.br para Priscila, priscilapri@aol.com. Copiado para Bruna, bruninha@mail.com, luisa@netnetnet.com.br. Enviada 16 de fevereiro, 19h45. Assunto: acidente. Sua mãe me ligou para contar que você sofreu um acidente patinando no gelo. Como foi isso? Estou muito preocupada. Espero que não atrapalhe em nada seu curso. Dê notícias, estou curiosa. Beijos, Lala. Outra mensagem de e-mail de luisa@netnetnet.com.br para Priscila, priscilapri@aol.com, copiado para bruninha@mail.com.br, larissa@mail.com.br. 16 de fevereiro, 19h51. Assunto: resposta: acidente. Pri, também estou muito curiosa, ainda mais porque você patina muito bem. Quero dizer, eu não te vejo patinando desde os 12 anos, mas acho que é tipo andar de bicicleta, a gente nunca esquece. Não tenho como testar essa teoria porque também não ando desde aquela época. Minha irmã ficou com os meus patins, mas vendeu pela internet porque meu pai não quis dar dinheiro para ela comprar uns animes raros e ela acabou vendendo um monte de coisas para conseguir arrecadar o valor. Acho que a gente não tinha essa visão comercial na época da nossa adolescência. Mas conta o que aconteceu. Estamos realmente ansiosas para saber. Beijos, Luísa. Outra mensagem de e-mail
de bruninha@meio.com para pripriscilapriaol.com, copiado para luiz@netnetnet.com.br e larissa@meio.com.br, enviada 16 de fevereiro 2043, assunto: resposta, acidente. Aposto meu rim que tem algum garoto envolvido nessa história. Estava querendo se exibir, né, dona Priscila? Só espero que não tenha sido uma queda muito ridícula a ponto de causar vergonha alheia no rapaz. Passa a ficha dele logo. Estou ansiosa para saber quem é esse moço que descongelou seu coração. Beijoca, Bruna. Outra mensagem de e-mail. De rui@popcasting.com.br para pripriscilapri@ol.com, enviada 17 de fevereiro, 7h33. Assunto: foco no curso. Bom dia, senhorita Priscila Panogopoulos. Já estou sabendo das novidades. Encontrei com seu pai na rua agora mesmo. Eu estava saindo para ir à padaria e ele já estava voltando de uma corrida. Como seu pai consegue acordar tão cedo para correr? Ele não era assim na faculdade. Isso deve ter sido influência da sua mãe. E me contou das vantagens de ser vizinho de frente dos pais da minha maior aposta. Priscila, vou ser claro e direto. Mais uma vez, você não está aí para se divertir. Seu objetivo é estudar. Estou investindo em você e o mínimo que espero em retorno é o seu empenho e sua dedicação total. Você vai ficar só 6 meses em Nova York. Quero que você foque no que foi fazer. Estudar interpretação. Os dias livres são para descansar e não para saracotear por aí com namoradinhos ou amigos americanos. Sim, seu pai me contou os detalhes. Ainda bem que você seguiu a minha orientação e está cursando apenas interpretação. Vai poder assistir às aulas normalmente até sua perna estar em bom estado outra vez. Você teria problema se estivesse cursando expressão corporal ou algo assim. Pelo menos essa instrução você conseguiu seguir corretamente. Dê notícias da perna e do curso. Rui. Outra mensagem de e-mail. De Arthur, art 56473890, @netnetnet.com.br para pripriscilapri@uol.com, enviada 17 de fevereiro, 13h22. Assunto: tudo bem? Oi, Pri. A mamãe acabou de me ligar e contou que você caiu patinando ontem. Está tudo bem? Fiquei muito preocupado. Vivi um flashback lembrando de quando você foi atropelada e quebrou a perna. Na época, nós também estávamos longe, mas São Paulo é mais perto do que Nova York. Fui correndo, ou melhor, voando para BH te ver. Imaginei que, estando perto, talvez eu pudesse te salvar ou coisa parecida. Acabou que a Samantha ajudou bem mais do que eu, né? Como sempre. Estou escrevendo por isso também. A Sam está triste com você. Disse que desde que você viajou não escreveu para ela, que só tem notícias suas através da mamãe. Eu tentei dizer que você também não escreveu, nem ligou para mim, mas ela está realmente chateada. Está se sentindo ultrapassada, pensando que você a acha velha agora que ela virou mãe. Pri, a Sam continua a mesma, tá? Mas está precisando de entretenimento. Atualmente, o que ela faz de mais radical é trocar a fralda do Rodriguinho quando ele está com a bexiga cheia.
Já recebeu jato de xixi na cara? Não recomendo. Então, continue a pedir conselhos para ela, por favor. Sua cunhada gosta de se sentir útil e acho que sente saudades dessa emoção da paquera também. Deixe que ela tenha emoções intensas através da sua vida. Fico com receio de que ela fuja, ou algo parecido, para suprir essa sede que ela tem de frio na barriga. Na verdade, estou feliz por você. Falta de notícia é boa notícia. Prefiro 1000 vezes não ter ideia do que você anda aprontando por aí, a saber que a única coisa que você faz é chorar pelos cantos, como ficou depois do término com o Rodrigo. Aproveite mesmo, mas com muito juízo. Dê notícias da perna assim que possível. Espero que fique tudo bem logo. Beijo, Arthur. Capítulo 16. Epígrafe. Area. Oh, meu Deus, você está de volta! Pretty Little Liars. Mensagem de Zap. Pri, acabei de chegar. Topa jantar comigo? Quero aproveitar o máximo de tempo possível com você. Beijo, Patrick. Eu ainda me lembrava com nitidez da última vez que havia visto Patrick. Eu tinha acabado de fazer 16 anos, estava de férias na casa do meu pai em São Paulo e a Samantha tinha me convencido a procurá-lo em uma tentativa de tirar da minha cabeça tudo o que havíamos vivido na Disney um ano antes. E funcionou. Ao encontrá-lo, percebi que devia encarar o que tivemos como um sonho, parte do encantamento da viagem, e que deixar para trás aquela história era a única forma de conseguir seguir em frente. E foi o que fiz. Por muitos anos, a cada vez que aquela viagem ou Patrick me vinham à cabeça, eu abafava rapidamente a lembrança e pensava em outra coisa. E vivi assim muito bem por 3 anos. Até que a Karen, uma menina que também estava na viagem e que se apaixonou pelo Patrick, decidiu revirar o passado e esfregou na cara do Rodrigo tudo o que eu havia tentado esconder por tanto tempo. E era por isso que, naquele momento, eu estava ali na frente dele. Certamente, se ainda estivesse com o Rô, teria desconsiderado completamente o e-mail do Patrick no mês anterior pedindo notícias minhas. Se o Rodrigo não tivesse terminado comigo, eu provavelmente ainda estaria em São Paulo e não em Nova York. Por mais que eu tivesse me preparado, foi estranho revê-lo depois de tanto tempo. No mínimo, constrangedor. Primeiro porque da última vez que havíamos nos encontrado ainda éramos adolescentes. Agora eu estava com 20 e ele com 22. Eu o achei muito diferente e provavelmente ele tinha achado o mesmo de mim. Ele não era mais um garoto. Estava mais alto, mais forte, com a barba por fazer. E tudo o que pensei no instante em que o vi foi: uau! Além disso, tinha um agravante. Eu estava muito sem graça por ter dado tanta corda para ele nas mensagens no último mês. Por ter paquerado, para ser mais específica. Uma coisa era estar a quilômetros de distância e flertar por mensagens. Outra, bem diferente, era estar cara a cara com a pessoa em carne e osso e charme. Comecei a catalogar mentalmente tudo o que eu havia dito para ele, imaginar o que ele estaria pensando de mim, agora enquanto juntava as palavras à minha imagem. Porque era exatamente isso que eu estava fazendo em relação a ele.
Por sorte, eu estava com a perna machucada e só isso já era assunto. Então não tínhamos também que passar pelo desconforto de não saber o que dizer. Quando me avisou que havia chegado em Nova York, expliquei que provavelmente só conseguiria vê-lo dali a uns dias, pois havia machucado a perna e ainda não podia forçá-la. Além disso, por estar morando em New Jersey, não tinha a menor condição de fazer o trajeto até Manhattan. No mesmo instante, ele me ligou, dizendo que aquilo era impensável, que ficaria menos de uma semana na cidade e que tinha a intenção de ficar comigo o máximo possível. Ele então sugeriu que jantássemos em um restaurante perto da minha casa. Disse, inclusive, que me buscaria na porta para ajudar até me carregar se fosse preciso. Claro que não foi necessário, afinal, eu estava conseguindo andar. Já haviam se passado alguns dias e o analgésico que o médico tinha me dado era muito bom, mas eu não queria forçar a perna. O trauma do meu atropelamento aos 16 anos ainda era muito forte e eu não queria ser obrigada a parar de dançar e tudo mais por meses como da outra vez. Ainda assim, fiquei meio resistente. Queria encontrá-lo em meu mais perfeito estado, afinal, quando a gente fica tanto tempo sem ver alguém, queremos passar a melhor impressão possível para pensarem que evoluímos com o tempo. Eu não queria ver o menor resquício de decepção no olhar dele. Só que a Sabrina chegou em casa bem na hora em que eu estava no telefone com o Patrick tentando encontrar uma desculpa. Ela fingiu que estava passando mal para que eu desligasse e assim que o fiz, falou que eu estava louca se achava que ela ia me deixar ficar em casa em vez de encontrá-lo. Você vai nem que eu tenha que te carregar nas costas até lá. Ela falou bem brava. Esse Patrick é a única esperança que tenho. Espero que ao vê-lo você se lembre do que é viver. Ainda bem que arrumei um namorico na escola de teatro mesmo. Se dependesse de companhia para ir paquerar, eu estaria perdida. Você está namorando o Scott? Peguei as mãos dela sorrindo, feliz com aquela nova informação. Ela ficou meio sem graça, mas disse: Não sei, mas pelo dia que nós passamos no feriado e pelo jeito que ele vem me tratando na escola, posso dizer que eu gostaria de conhecê-lo melhor e acho que ele também. Até me chamou para ir ao teatro neste fim de semana. Ela falou a última frase visivelmente empolgada. Dei um abraço nela, mas então me afastei com as mãos na cintura. Ei, que peça vocês vão assistir? Quero ir também. Nem pensar, ela disse com a testa franzida. Não sou você que sai arrastando vela para os encontros. Aliás, isso nos traz de volta ao assunto principal. O seu encontro com o Patrick. Desde que chegou aqui, só te vejo preocupada com o curso, com a professora, com o que o Rui vai falar. Os únicos momentos em que realmente te vi leve foi ao ler ou responder as mensagens desse garoto. Eu até parava o que estivesse fazendo para te observar. Você parecia uma adolescente com o primeiro crush. Só faltava abraçar o celular. Quero muito passar mais tempo com essa Priscila aí. Ela parece ser uma pessoa bem legal e animada, diferente dessa velhinha que se apossou do seu corpo. Tudo bem que você é capricorniana, mas seu ascendente é leão e sua lua é em Áries, Pri. Pri, você tem muito fogo aí dentro, tenho certeza. Libera isso logo, senão daqui a pouco a fumaça vai te sufocar. Pelo amor de Deus, você tem 20 anos e está em Nova York, sem pai, nem mãe, nem namorado para te vigiar. Tem noção de quantas garotas gostariam de estar no seu lugar? Aproveita a vida! Fiquei parada, olhando para o chão, pensando em cada palavra que ela havia dito. Ao notar que o sermão tinha surtido algum efeito, a Sabrina resolveu continuar. Pri, é sério. Estamos juntas aqui há quase 2 meses, mas eu já te considero minha melhor amiga. E isso é muita coisa, acredite.
Sempre fui mais amiga de garotos. Mas isso não vem ao caso. O fato é que eu já te conheço muito bem. Sei que o término com o Rodrigo te destruiu e também sei que você não está fazendo a menor questão de se reconstruir. Mas pensa na chance que você ganhou. Eu acredito em destino. Nova York é onde você realmente deveria estar nesse momento. Aproveita tudo o que essa cidade tem para te oferecer. Daqui a alguns anos tenho certeza de que você vai ficar com saudade. Aliás, eu que estou aproveitando cada minuto, vou sentir saudade. Você vai sentir remorso quando estiver casada e cheia de filhos, sem poder ir sozinha para a esquina. Ou talvez quando estiver solteirona e solitária, com uns 40 gatos espalhados pelo sofá. Suspirei pensando naqueles futuros que ela estava prevendo para mim. Eu adoraria estar com filhos ou com gatos, mas entendi o que ela queria dizer. O tempo estava passando rápido. Outro dia mesmo eu tinha 13 anos e agora já estava com 20. E parecia que nem um mês tinha se passado entre esses anos todos. Praticamente, lendo meus pensamentos, ela completou. Todo mundo diz que a juventude é a melhor fase da vida e deve ser mesmo. Por isso vivo cada dia como se fosse o último. Quero me apaixonar, me jogar, quebrar a cara e me apaixonar novamente quantas vezes forem possíveis. Acho que quando formos bem velhinhas, essas lembranças é que vão ser combustíveis para continuarmos seguindo em frente, certa de que fomos felizes. Certas de que nossa existência valeu a pena. Só assenti, concordando com tudo o que ela havia dito. Eu realmente vinha perdendo muito tempo. Era como se uma âncora estivesse amarrada no meu pé, sempre me puxando para o mesmo lugar. E já tinha um tempo que eu vinha percebendo que era hora de me livrar daquele peso. A Sabrina então se aproximou, me dando um abraço. Ficamos um tempo assim, e ela aos poucos se desvencilhou, pegou meu celular, que eu havia deixado no sofá, e me entregou meio impaciente. Eu te ajudo a ir para onde for. Liga para ele e só pergunta o nome do lugar. Respirei fundo, fiz que sim com a cabeça, o que fez com que ela comemorasse. Por esse motivo, agora eu estava ali em frente àquele garoto que me provocava sensações muito contraditórias desde os meus 15 anos. Pri, ele disse com um sorriso de deixar qualquer uma de pernas bambas. Que bom te ver depois de tantos anos. Você não mudou nada. Você também não. Menti. Ele estava mais bonito do que eu me lembrava, e mais alto, e mais forte também. Mesmo com o casaco acolchoado, eu podia ver que ele estava com os bíceps super definidos e o peitoral bem mais largo. Do tipo que dá vontade da gente ser abraçada e ficar ali por muito, muito tempo. Subitamente me lembrei da última noite da excursão para a Disney. Ele tinha me abraçado para me aquecer e foi aquele abraço que levou a tudo o que aconteceu depois. Eu te ajudo? Ele falou, me fazendo voltar para o presente. Estávamos em frente ao prédio. Ele havia feito questão de me buscar lá, por mais que eu dissesse que não estava sentindo muita dor e que a Sabrina poderia me ajudar caso eu precisasse. Ele passou o braço pela minha cintura e no mesmo instante senti um arrepio, o que me fez recuar um pouco. Ele notou, tirou o braço depressa e falou: eu só ia te ajudar a entrar no táxi.
Ele apontou para o carro amarelo estacionado bem em frente ao meu prédio, provavelmente o mesmo em que tinha vindo. O restaurante que vamos é bem perto, menos de 2 quarteirões daqui, mas acho melhor não irmos andando para não forçar sua perna. Tudo bem, falei meio constrangida e ele então se aproximou novamente. Dessa vez senti um certo choque, mas deve ter sido só porque a mão dele estava gelada e encostou na minha pele, já que meu casaco e minha blusa levantaram um pouco quando coloquei meu braço sobre o ombro dele. Durante o trajeto de 3 minutos até o restaurante, falamos apenas sobre a diferença do clima de Orlando, onde ele estava morando, para Nova York, pois lá, apesar de ainda ser inverno, já estava quente. Deu vontade de entrar no primeiro avião ao ouvir isso, pois eu não aguentava mais sentir frio. Ao chegarmos ao restaurante, ele me escorou mais uma vez. Eu já estava quase me acostumando com aquela descarga de energia ao menor toque dele. E ficou assim até estarmos em frente à mesa para onde o garçom nos direcionou. Ele então me ajudou a sentar, se sentou também e começou a analisar o cardápio. Olhei em volta. O local era bem bonitinho, a meia luz, com piano tocando ao fundo. Ainda ao telefone, ele havia perguntado se eu gostava de comida italiana, e como eu respondi positivamente, ele disse que iria me levar a uma trattoria que um amigo havia indicado. Tirei meu casaco, pois lá dentro o aquecedor estava ligado e a temperatura estava muito agradável, e notei que ele desviou os olhos do cardápio para o meu corpo. Lembrei instantaneamente da primeira vez que nos encontramos em frente ao banheiro do avião. Naquela ocasião, ele também havia olhado com muita atenção para minha blusa, o que fez com que a minha primeira impressão dele não tivesse sido das melhores. Ao ver que eu tinha percebido para onde estava olhando, ele deu um sorriso meio sem graça e se voltou rapidamente para o cardápio. Sorri também, pegando um cardápio, meio envergonhada, ainda que sentindo um certo alívio por notar que ele continuava o mesmo Patrick que eu conhecia. Acho que podemos pedir uma entrada antes do jantar. Tenho tanta coisa para conversar com você, quero saber tudo. Pelo que percebi, sua vida mudou completamente desde a última vez em que nos vimos. Você nem tem ideia. Dei um suspiro, me sentindo muito adulta de repente, ali sozinha com ele, tão distante de casa. O Patrick chamou o garçom, fez o pedido e olhou para mim. Então, comecei a contar para ele, desde o começo, tudo o que havia me levado até ali. Quadro com mensagem de WhatsApp. Pri, dá notícias. Tá tudo bem? Você saiu daqui às 6 da tarde e já são 10. Não que eu esteja te recriminando de jeito nenhum, aproveita mesmo. Só quero saber se está tudo certo. Qualquer coisa me avisa que eu vou correndo. Mas lembra de mandar o endereço de onde você está, só por via das dúvidas. Sabrina. With suns and moons all over the place. Tonight, tonight, the world is wild and bright, going mad, shooting sparks into space. Today the world was just an address, a place for me to live in. No better
quickly. I'm not afraid. They are strict with me, please. I love you.